Histórias de sucesso no ar e hoje com o craque David de Souza, ele que jogou no Flamengo, no Corinthians, no Santos, em vários clubes do Brasil e da Europa. Hoje ele é pai, treinador, diretor de futebol e a gente vai conhecer um pouco mais da história de sucesso do David. E aí, meu irmão, beleza? Tudo bem, Mauri? Prazer falar com você aí, nesse bate-papo aí, que a gente possa inspirar muitos meninos. Irmão, eu estava olhando um pouco da tua carreira aqui, e claro que eu acompanhei de perto a tua carreira, né, assistindo, mas hoje, olhando, todos os clubes que você passou, você fez gol, e fez muitos gols. Tem algum lugar específico, assim, que você acha que foi o teu melhor momento? Meu melhor momento, eu acho que foi no Corinthians, né, em 2002, que foi a minha afirmação né, como profissional, que eu estourei no Santos, né, em 99, e aí, em 2000, jogamos campeonato paulista, né, e brasileiro, e depois, em 2001, nós perdemos a semifinal do Paulista, né, para o Corinthians, Eu e vou eu fazer fui... um parênteses rapidinho para falar aqui rapidinho da tua carreira para quem não te conhece, tá? Em Tá. 1999, Nova Iguaçu, você se destacou, foi para o Joinville, do Joinville foi comprado pelo Santos, do Santos foi para o Corinthians e aí começou a brilhar no futebol nacional, né, de uma forma maior. Corinthians Cruzeiro, para aquele Cruzeiro sensacional. Dali você foi vendido para a Europa, voltou para o Santos, voltou para a Europa, Portugal, Turquia, Flamengo e Curitiba. É uma carreira assim inimaginável para um menino que veio lá de Marechal Hermes e fez tanto sucesso no futebol. Você imaginava ter tido tanto sucesso no futebol? Olha, o meu sonho sempre foi ser jogador profissional, né? Eu não pensava em ganhar dinheiro. Eu pensava ser jogador profissional e, consequentemente, ajudar minha mãe, né? Eu fui criado numa família de sete irmãos, né? E eu sendo caçula. Meu pai faleceu, eu tinha 2 meses de vida. Minha mãe é analfabeta e morava em Marechal Hermes. E a gente tinha muita dificuldade, né? Minha mãe queria aos 7, a gente morava no quintal com 12 casas, né? E minha mãe ali direto, né? Pegando dinheiro emprestado com o Giota para eu ir treinar. E minha mãe, quando eu saía de casa às 6 horas da manhã. Minha mãe descascava, era 2 laranjas e 2 ovos, né? Cozido para eu levar. E eu ia para a escola às 6 da manhã. E da escola eu pegava o Japeri, o trem, para ir até Nova Iguaçu, e aí eu chegava em casa, era meia-noite. Eu lembro muito bem quando minha mãe, naquela época não tinha telefone, né, não tinha celular, a minha mãe ficava sentada no portão esperando eu chegar. Na época eu tinha 12 anos, tinha 12, 13 anos, 10 anos, e aí enquanto eu não virava a esquina, ela não levantava, né, ela não sossegava. Então meia-noite eu chegava, na esquina eu já virava assim, ela estava sentada no portão assim me esperando. E ela pegava a minha roupa e ia lavar, né, no tanque, botava atrás da geladeira e depois ia pegar dinheiro emprestado, né? Aí fazia minha janta e ia pegar dinheiro emprestado. Então isso fiquei durante 10 anos assim. E é Mas legal você contar isso, assim, essa é a primeira memória que te vem assim quando eu falo da tua carreira, da tua história de sucesso, de onde começou, né? Você já começa a contar que é uma memória afetiva que você tem ali, né? sim, Você sim, lembra disso com 10, 12 anos de idade ali, já indo treinar e a tua mãe fazendo todo esse sacrifício para você. Eu achei muito interessante que você falou que você sonhava em ser jogador de futebol e não em ganhar dinheiro. O teu primeiro objetivo era ser um jogador de futebol profissional e não especificamente ficar rico ou ganhar dinheiro ou ter um salário alto, né? não, então, eu pensava em ser jogador, né? Ser conhecido, ser famoso, né? Aí jogava na peladinha na rua, né? Botava 2 chinelos, né, de gol, 2 chinelos de um lado, dois do outro, e a gente se divertia. E aí eu torcedor Flamengo, né? E aí via, né, o time do Flamengo naquela época, né? Sabe, Romário Edmundo. Então a gente sonhava ser jogador profissional, a gente não sonhava, né, ganhar dinheiro e ficar rico. Depois que você vira jogador, e aí você vê que você também tem possibilidade de ganhar dinheiro. Sim. Então as coisas foram acontecendo na minha vida muito, muito natural, né?
Então eu saio de Marechal, né? Primeira viagem que eu fiz na minha vida, nunca tinha conhecido nenhum lugar, né? Nenhum lugar, nunca tinha saído pô, de Marechal Hermes, assim, do Rio de Janeiro. Aí pego um ônibus, né? Na- Lá onde eu morava, né? Eu quero 261. Aí eu vou até a rodoviária Novo Rio. Aí eu vou para São Paulo, porque o Roberto foi o cara que me descobriu, falou que tava me levando para ir para o Corinthians fazer um teste. Legal. E aí eu fui para casa da mãe dele, assim, em Guarulhos. Aí fiquei na casa da mãe dele durante 10 dias. Aí ele me leva para Jaraguá do Sul, assim, onde ele morava. Aí eu fiquei treinando assim, no Jaraguá do Sul, tal, na casa dele lá, e treinando em volta do quarteirão. E aí ele arruma para ir fazer um teste na escolinha do Erineu, né? Que é lá em Joinville. E essa escolinha do Erineu, Mas ela essa aí, tinha. nessa época, desculpa te cortar, você já estava jogando no Nova Iguaçu. Essa época da Na Nova base. Sul. Não, porque eu jogo no Nova Sul, eu jogava no Nova Sul desde 91, né? Sim. Antigamente era Desde Frutos da moleque você já Terra. jogava lá. Jogava lá. Era Frutos da Terra, depois virou escolinha do Zinho. O treino era lá em Cabo Sul. Sim. E aí, em 97, em 96 para 97, esse Roberto do Carmos, ele me descobriu. E aí me levou, né, para casa que eu falei da mãe dele lá em Guarulhos. E eu achando que ia pro Corinthians, fazer um teste. E aí, de lá, ele me levou para Jaraguá do Sul. E eu fiquei treinando até ele arrumar um clube. Ele arrumou o Erineu, que tinha uma parceria assim com o Joinville. Sim. E o Erineu, ele jogava muito aquele torneio Viarejo na Itália, né? Aham. E aí o time era eu, Renato Abreu, né? E alguns Caramba. jogadores que não estouraram. E o Renato Abreu veio do Marcílio Dias. Sim. E aí nós fomos para a Itália jogar tal. E aí voltamos, né? E aí jogamos uma Taça São Paulo pelo Joinville. E eu fui bem demais nessa Taça São Paulo, tirei um Atlético Paranaense. E dali o Paulo Bonamigo me puxa. Me Paulo puxa. Bonamigo, o treinador. Isso. Ele vai e me puxa. Profissional, porque ele era treinador do Joinville, né? Ele me puxa e tal, e dali eu comecei a estourar, né? No profissional. E aí o Picho, o Roberto Carlos era muito amigo do Picho. O Picho era dono de todos os bingos que tinha em São Paulo. Dono do Olímpia, era o Picho, o Alejandro e o Rossi. Dono do Olímpia, dono de todos os bingos. E era muito amigo do Pelé. E o Pelé, na época, ele era o treinador do Santos, junto com o Olha Ramos aí. Delgado. E aí me levar a fazer um teste. Meu contrato acabou em maio, né, em Joinville. Eu não renovei e fui fazer um teste no Santos. Aí no primeiro treino fiz 3 gols quando o time titular, né? E aí o Pelé me tirou do time e falou assim: ó, pode ir lá pra Vila assinar contrato. O Pelé? Aí eu Pelé, assinei. Pelé. O Pelé era o treinador, junto com o seu Ramos Delgado. Caramba, olha que legal essa história. Eu Você falo pra todo mundo. imaginava ter tido assim. Pô, olha como é que foi assim, né? Eu queria fazer um parênteses antes para falar da dificuldade da tua infância, mas a gente já deu uma acelerada. Só que você sai de Marechal Hermes, com toda a dificuldade que você teve de comer 2 laranjas, 2 ovos cozidos, tua mãe te esperando, pegando o trem, treinando no Nova Iguaçu, que para quem não sabe, quem não é do Rio de Janeiro, é longe, né? Você tem que pegar ônibus, Muito trem, longe. enfim. Depois você Muito vai longe. fazer teste nesses times, a coisa começa a andar ali para o Joinville, você vai bem no Joinville, sobe para o profissional, se destaca no profissional, vai fazer teste no Santos e é chamado pelo Pelé, pelo rei do futebol. Eu não sabia dessa curiosidade. Isso aí é muito Sempre bom. No teu falo, eu primeiro sempre treino você falo. faz 3 gols e o Pelé fala assim: peraí, menino, você sabe fazer gol aqui, vem pro time titular. Porque assim, eu falo para todo mundo assim, que assim, a dificuldade que eu tive lá atrás na infância, ela me deu muita bagagem para eu sustentar, para eu. Qual foi a principal dificuldade que você teve lá na sua infância até você se tornar jogador de futebol profissional aí pelo Joinville e pelo Santos? Assim, cara, eu ia treinar, eu lembro muito bem quando eu ia treinar, assim, jogar jogos, e como minha mãe me teve com 45 anos, a minha mãe tinha artrose, né, assim, no joelho, então minha mãe ela não podia me acompanhar. Então eu ia sozinho, né, com 12, 13 anos, com 14 anos, eu ia Já sozinho. pegava o ônibus sozinho, trem sozinho e ia. Isso. Então, assim, eu tinha que fazer a minha análise do jogo, né? Se eu joguei bem, se eu joguei mal, o que eu podia fazer e tal. Então, eu Você lembro que os também não pais. tinha referência do pai, né, que normalmente ajuda Não, ali, então a sua mãe não podia ir. Você tinha com 12, 13 anos sair sozinho de casa, botava sua chuteirinha aqui, sua bolsinha aqui e ia embora para o treino. Aí o Rio de Janeiro fica pequeno, né? Porque você pega trem, ônibus,
vai de um lugar para o outro, pega o trânsito, mas você começa a criar uma maturidade que você provavelmente não teria, né? Exato, e aí acaba os pais, né, dos jogadores que jogava junto, acaba sendo meu pai também, né? Porque tu acaba encostando, né? Eu tive um treinador na época que foi muito importante para o meu processo, que foi o seu Oliveira, né? Que eu jogava na escolinha dele lá em Guadalupe, e aí ele me levou lá para o Nova Iguaçu, né? Lá para Cabo Sul, lá que eu te falei. E aí, então eu vi os meninos, assim, né, meus amigos, os pais cobrando. Eu até falava pro meu filho quando eu via ele jogar, né, futebol. O pessoal, pô, tu não fala nada. Eu falei assim, não, cara, porque eu tenho um negócio comigo, porque eu acho que eu estourei, até pelo meu talento, e tudo, mas eu via muitos pais botando pressão nos filhos, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E isso agravava muito o menino. Então, o pai, quando ia ver o jogo do menino, o menino se acanhava. Aí, quando ia jogar fora, o menino jogava bem. E aí, eu lembro que a psicóloga Simone falava: por que você joga bem fora e não joga bem em casa? Você tem alguma pressão externa ou interna? Muito interessante esse ponto, porque eu também joguei bola, né? E a gente sabe o que que é quando o pai dá uma pressionada e ele às vezes deposita a expectativa dele, o sonho dele na criança, né? No filho, de se tornar um jogador de futebol. A gente vê muito isso no futebol. E você, por não ter tido pai, você soube otimizar isso para você e aprender de uma forma que você visualizou, você canalizou para o bom sentido. Você poderia ter levado isso para o lado negativo, mas você levou para o lado positivo, porque você não tinha nenhuma pressão de ninguém te colocar, né, te pressionar no jogo, principalmente no jogo em casa, e você falou, bom, eu tenho que fazer minha própria análise. Às vezes, obviamente, tem uma relação com os pais de outros atletas, mas eu posso fazer minha própria análise e eu não tenho pressão nenhuma. Então, você conseguiu canalizar para o lado positivo nessa situação. Positivo, exato. E a única pressão minha, o que que era? A única pressão minha que eu me cobrava muito era tirar minha mãe da situação da gente morava, porque era muito precário o negócio onde a gente morava, né? Rato no telhado, rato no fogão, e minha mãe dormia no chão, né? E aí dormia meus três irmãos, e aí, aí uma vez minha mãe comprou uma cama, né? Uma bicama, e botou eu e meu irmão para dormir, ela dormia no chão. Então a gente tinha um quarto, né? Uma sala, um banheiro para 4 pessoas, porque os outros já tinham saído de casa. Então, a única pressão que eu tinha era isso, de que, não, eu tenho que tirar minha mãe, eu tenho que tirar minha mãe da situação, eu tenho que tirar minha mãe da situação. Então, assim, e aonde foi o ponto determinante para mim, foi quando meus amigos estavam comendo milho, né, e eu já vendi pipoca, já vendi churrasquinho, já vendi picolé, e aí, aonde foi assim, um ponto para mim foi quando meus amigos comendo milho, né, na calçada, e eu pedi um real para minha mãe. Falei, mãe, tem R$ 1 aí para eu comprar um milho? Ela falou assim, ela tava sentada vendo a novela na cama, sentada na cama vendo a novela, ela falou assim, tem R$ 1 lá debaixo do meu cigarro, Belmonte. Você escolhe o milho de hoje ou o pão de amanhã. E aí eu cheguei no corredor assim, eu chorando assim, falando com Deus, oh meu Deus, o que eu fiz tanta Deus para merecer isso, tal, não sei o quê. Daquele ponto ali em diante, foi a virada de chave, cara. Assim, em tudo, né? Assim, oportunidade, parece que deu, eu conversando com Deus, parece que aconteceu tudo que eu falei ali com ele ali e tal, e a oportunidade, porque esse cara, esse Roberto do Carmo, ele morava em Jaraguá do Sul, e ele era pastor, né, de uma igreja lá, que ele frequentava a igreja, ele ia uma vez por ano nessa igreja lá em Marechal. E aí um vizinho meu falou para ele. Olha E aí. aí ele falou, sem ele me ver e tal, sem ele me conhecer, sem jogar, ele falou assim, não, pede para ele, para me encontrar lá em São Paulo. Nunca tinha saído assim do Rio de Janeiro, né? Do lado da minha mãe, né? Nunca tinha saído. E aí eu peguei o ônibus 261, né, onde eu morava, até a rodoviária, e da rodoviária eu peguei um ônibus até a Marginal, né, Tietê, né, que é a rodoviária. Aí eu cheguei lá sem conhecer ninguém, não sabia nem quem ia me pegar. Quantos anos você tinha ali, mais ou menos? Eu tinha 16, eu tinha 15 para 16 anos. Aí
ele foi, me encontrou lá, me pegou e eu fiquei lá. Aí eu só cheguei na casa da mãe dele, pedi para ligar para a vizinha, para avisar minha mãe que eu já tinha chego, né? Assim, tá tudo bem. E aí Ali foi muito difícil, ele se ficar contando essas histórias aí, eu fico imaginando, né? Porque eu passei por isso também, não tive tanta dificuldade, graças a Deus, mas também peguei ônibus, toda hora que você fala do 261, eu lembro do 175 que eu pegava para ir para Gávea, da Barra para Gávea, às vezes ia treinar em Cascadura, Madureira, enfim, e a gente vai conhecendo os números dos ônibus, né, no Rio de Janeiro, e vai encontrando a galera do time, assim, né, num ponto de um lugar, num ponto de outro. Então, Aí você contando a tua história assim, eu visualizo porque eu conheço, mas foram muitas dificuldades ali na sua infância, então não foi tão simples quanto parece e falar assim, eu joguei no Nova Iguaçu, joguei no Joinville e estourei no Santos. Calma, até chegar no Santos teve muita coisa, né? Teve muita coisa, assim, eu falo que até hoje, o único que saiu lá do bairro lá fui eu, o único que saiu, né? Eu falo que é muito difícil, não é fácil, não. Você tem que tolerar muito. Eu fui muito tempo assaltado no 351, no 443, indo para Nova Iguaçu, roubaram, né, minha bolsa. E eles roubam de tudo, né? Não tem jeito, roubam a bolsinha que você tá, roubam tênis, roubam chinelo, roubam tudo, né? Peguei no Japeri uma vez, jogo Vasco e Flamengo no Maracanã, ali em Edson Passo. Eu peguei um tumulto, briga, tiro, eu tive que pular a estação, eu perdi meu chinelo, perdi, né, minha bolsa. E aí eu fui pegar o ônibus já era 11 e pouca, cheguei em casa 1 hora da manhã, novo, muito novo, assim, nenhum ônibus parava. E aí, quando parava, eu já não tinha mais dinheiro, porque meu dinheiro era contagem para o trem. E aí eu fiquei atrás para tentar passar por debaixo da roleta, ou então sair por trás do ônibus, o trocador assim não deixou, o ônibus passou direto em Marechal, fui para lá em Madureira. Aí eu subi a estação, aí eu peguei 650 e o cara não deixava eu passar por baixo e nem abria ali a porta, ali no ponto onde eu morava, eu tive que ir até a estação de novo. Caramba. Então, assim, os perrengues, né, eu falei assim, no momento você fala, puta, né? Mas te dá muita casca, assim, para a vida, depois você vai enfrentar, né? Sim. É uma escola de vida, né? De aprendizado ali que você vai aprendendo tudo da forma mais difícil possível, né? Exato. E aí, assim, eu nunca deixei de ir treinar na chuva, no sol. Quando chovia bastante, aí Marechal alagava, tá tudo alagado, não passava nenhum ônibus, até chegar à estação era muito difícil. E eu sempre ia, minha mãe teve que falar, será que vai ter tempo? Eu falei assim, não, mãe, eu tenho que ir, se não tiver, eu volto. Chegava lá, se não tinha treino, eu voltava. Então, é o seguinte, assim, eu fui muito determinado na minha vida, assim, né, para eu virar, para acontecer o que aconteceu. Então talvez seria esse o principal conselho que você pode dar para um jovem que sonha em ser jogador de futebol profissional e talvez não tenha tanta condição, né? A realidade é essa, condição financeira. Eu acho que as probabilidades de você ter se tornado um jogador de futebol eram 1 em 1 milhão, por exemplo, ou até mais difícil. Porque você não tinha condição nenhuma, não tinha estrutura, a sua mãe fez o que ela pôde para te ajudar, né, pelo que você está contando, e você foi atrás do teu sonho, do teu objetivo. Então, qual seria o conselho que você pode dar para um jovem que sonha em se tornar jogador de futebol? Olha, Mauro, eu falo assim, você tem que ser determinante, né? Tem que ser determinado do que você quer, né? Eu falo, muitos jogadores melhores do que eu, que jogava comigo, na minha posição, ficaram para trás. Porque eu sempre tive um algo a mais, né? Sempre quando acabava os treinos, eu queria ficar ali cabeceando, então finalizando. Eu queria, né, assim, consertar o que eu tinha de defeito. Entendeu? Então, assim, a minha vida todinha eu virei mais pela minha determinação. Porque eu chegava do treino, às vezes tinha só um período, e eu ia para uma rua lá em Marechal à noite, eu ia correr lá, ficava correndo sozinho, 1 hora, 45 minutos. Então, assim, todo mundo fala, pô, você era muito rápido quando jogava. Porque lá atrás eu já fazia isso, sem ter nenhuma consultoria, tem nada. O meu subconsciente às vezes você não tinha nem tempo, né, para treinar. Exato. E aí eu sempre falo, né, assim, pro pessoal, né? Igual tem um monte. Diferente para você fazer é difícil. Você tem que tentar achar esse timezinho aí de ser diferente.
Então eu acho... Uma outra coisa, pode falar, pode terminar. Então eu acho que... eu lembro assim, todo clube que eu fui, que nem no Joinville, quando eu fui passar um teste, eu cheguei lá, meus amigos, pô, tu não vai passar não. Foi por quê? Não, porque o menino aqui é bom pra caramba, porque joga na sua posição. Eu falei, não, beleza, tal. E eu fui treinando, passei ele, atropelei e tal, e ele foi mandado embora depois e eu fiquei. Aí chegou no Santos a mesma coisa, você não vai ficar não, porque o Mota é da seleção e já tá um profissional. Não, beleza. Quem era o jogador? O Mota, muito bom jogador também. E aí eu treinando na minha, tal, quieto, porque como eu falei, a dificuldade que eu tive lá atrás, entendeu? Te preparou para enfrentar esses obstáculos que, teoricamente, né, é o que eu ia falar dos obstáculos aqui. Assim, se a gente for parar para focar nos obstáculos, você teve os maiores obstáculos possíveis. Não tinha condição financeira, tinha 7 irmãos, vivia em condições precárias, tinha que pegar ônibus, trem, às vezes passando por situações muito difíceis. Os obstáculos te prepararam para quando você chegou numa situação de falar assim, o cara é melhor que você, porra, o cara é melhor que eu só tenho que ser melhor do que esse cara, eu já passei por tudo aqui. É só treinar e fazer gol? É só isso, né? Entre aspas. Não, e minha mãe muito assim... aquele obstáculo como um obstáculo pequeno para você conseguir, né, se destacar e chegar no profissional de uma forma tão grande como você chegou, né? Minha mãe foi muito sábia. Minha mãe, assim, analfabeta, minha mãe foi a mulher mais inteligente assim, que eu já vi, né? Ela foi o homem quando tinha que ser o homem, de me dar dura, de botar eu no lugar, e foi a mulher para me dar carinho. Então, assim, com toda a ausência que eu tive do meu pai, quando eu chegava na escola do Dia dos Pais, assim, falava, minha mãe, compra um pai para mim. Aí ela falava assim, não tem como comprar um pai para você, o pai sou eu. Então, ela sempre fazia a questão de estar comigo em todos os momentos que era para estar meu pai. E então, ela foi sempre muito honesta, né? Muito sincera. Chegou e falou, não tem como comprar um pai para você. Eu sou aqui, eu sou o seu pai, né? Então, assim, ela nunca inventou uma história, nunca... Podia ter falado, porque hoje em dia a gente sabe que existem pessoas que fazem isso, né? Que falam uma coisa pro filho, que não é. Ela foi sempre muito honesta e sincera contigo, né? Minha mãe sempre foi muito direta comigo. Minha mãe nunca me enganou. Minha mãe sempre, meu filho, a vida sempre tem um plano B. Minha mãe sempre fala isso pra mim. Ela fala assim, meu filho, começa a acelerar, porque se eu morrer antes de você fizer 18 anos, tu vai morrer de fome. Ela fala, então queima etapas, vai queimando etapas, ela falava. Então ela me preparou para o mundo, entendeu? E quando eu saí de casa, com 15, 16 anos, ela chegou para mim e falou assim, ó, ela sentou, porque meu irmão tinha um bar, né? E aí a gente morava numa casa de 12 casas, um terreno de 12 casas, e o meu irmão tinha um bar bem na frente do terreno. E a casa da minha mãe era do lado, né, no corredor. E aí tinha uma mesa de sinuca. Aí ela chegou para mim e falou assim, ó, a partir de agora é com você as decisões. Eu não tô mais do seu lado. Quando eu saí de casa, né? Não tô mais do seu lado. Ela fez 2 caminhos. Ela fez uma linha e fez um desenho. Ela fez outra linha e fez o desenho. Ela falou assim, aqui tá a igreja e aqui tá o cemitério. O dia que você escolher qualquer coisa errada, só pensa na dificuldade que eu tive para te criar e no nome que eu te coloquei. E aí teve uma cena que eu tava num negócio no Rio e o cara fez 5 cocaínas, fez 5 trilhas de cocaína. E eu tinha um amigo meu que foi meu melhor amigo de infância, que jogava no Botafogo, jogava demais, tal. E aí aí botaram 5 trilhas de cocaína e ele tava comigo. E aí eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Aí foi um, o outro foi, cheirou, o terceiro foi, cheirou, e o quarto foi ele foi. E o quinto era eu. Falei, não vou. Porque a minha mãe, eu lembrei, naquele exato momento, quando aconteceu essa situação, a minha mãe falando comigo, cara. Você pode ir pro caminho do cemitério ou pro caminho da igreja? Assim, parecia que ela estava do meu lado. Caramba. E aí foi determinante para mim, entendeu? Assim, não, assim, eu sempre falo pro meu filho, eu falo pro meu filho, eu nunca fiz coisa errada, cara. O mundo me ofereceu tudo que você imaginar. Foi para ele. E aí, depois de 15 anos, depois que eu virei jogador, tudo tal, depois de 15 anos, esse meu melhor amigo me ligou e falou assim, não, mandou um áudio para mim, falou assim, se eu tivesse a atitude que você teve, eu estaria onde você está. Hoje eu estou no mesmo lugar.
Caramba. Entendeu? E eu Olha o jogava no time de aprendizado aí quarta que a gente está divisão. tendo, né? Eu jogava no time de quarta divisão e eu jogava no time de primeiro, que estava no Botafogo na época, né? Botafogo em 97, ali do Túlio, ganhando tudo. E eu jogava lá. Então, assim, o ensinamento que minha mãe me deu, ela sendo analfabeta, eu falo que foi o maior ensinamento do mundo. Minha mãe nunca deixou eu chegar em nada em casa com nada que não seria meu. Se eu chegasse com alguma coisa que não era meu, ela ia. Quem te deu? Ah, foi a Mauri, então vou na casa da Mauri. Ela ia lá. Fala, se ele não te deu, se você pegou, eu vou queimar sua mão. Porque ela falou assim, eu nunca roubei ninguém na minha vida. Eu falei, o único vício que eu tenho é fumar cigarro, ela falou. Então você nunca vai me ver em porta de botequim, não vai ver nada. Então eu tô tendo dificuldade, eu tô te criando, mas não pego R$1 de ninguém. Então minha mãe foi muito... Você falou uma coisa que eu achei interessante, que você mencionou ali atrás da cena, que você lembra dos seus amigos comendo um milho na rua, e você pediu R$1 para sua mãe, ela não tinha, ou tinha R$1 para o milho, ou tinha o do pão do dia seguinte. E ali você falou que você conversou muito com Deus. A tua mãe já te levava para a igreja, já te ensinava sobre Deus, ou foi uma coisa que Não, foi cara, eu aleatória? sempre tive isso assim. Eu ganhei um radinho na época, eu ganhei um rádio branco, e eu escutava assim, como a parede lá em casa entrava água, a parede ficava geladinha, né, quando chovia. Então eu sempre gostei de dormir no canto da parede. Caramba. E aí eu ganhei um rádio branco que eu escutava muito Nossa Senhora Aparecida. Assim, nem conhecia, não sabia nem quem era a Nossa Senhora Aparecida e tal. E eu escutava Rádio Tupi. 5 e pouca da manhã, eu escutava Rádio Tupi, porque 5h30, era 5 horas, 5h30 assim, eu levantava e tinha que treinar. Eu assim, tinha que ir para a escola e depois ia treinar. E aí eu ganhei esse rádio branco e eu escutava 5 horas da Rádio Tupi. Eu lembro como fosse hoje que ficava aquele barulhinho, pi, 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 da Rádio Tupi. E aí, a família da minha mãe foi sempre de Umbanda, sempre de terreiro, né? Família do meu pai, né? E minha mãe era mãe de santa, né? Minha mãe era mãe de santa, mas depois saiu, depois de 20 anos e tal, mas eu nunca gostei, né, de terreiro, nunca gostei. Tanto que a família do meu pai falava que eu era filho de português, que eu era filho branco, né? Porque minha mãe era branca e meu pai era preto, né? E eu nunca gostei, assim, eu sempre fui mais pro lado da igreja, tal, e Mas foi aí, uma coisa sua, né? Foi uma coisa que você começando a minha, ouvir o radinho, né? Eu tô vendo assim, vários pontos da tua história, que é uma história muito bonita, uma história de sucesso, é por isso que eu decidi te entrevistar aqui, te convidei para participar. Você transformando toda situação difícil em algo positivo. Todas as sim, situações que você comentou agora, você não menciona o lado ruim, você menciona o lado bom. Na tua casa tinha vazamento, a parede ficava mais fria, você dormia do lado da parede porque era muito calor, então você usou isso a seu favor. Mais uma situação que você automaticamente, talvez até sem saber, você transformava tudo negativo em positivo para você. Isso é muito legal. sim. E aí eu vendo tudo aquilo ali, minha mãe que levantou minha casa, a casa que a gente morava, né? A gente morava no barraco que tinha uma privada para 12 casas, entendeu? Dentro do quintal, e minha mãe conseguiu levantar uma casa lá, que essa casa onde a gente morava, né? E aí pingava no telhado quando chovia, né? Goteirava, minha mãe botava os baldes no chão, né? Para não pingar na casa. Eu lembro a primeira geladeira que ela comprou, a felicidade dela, depois o fogão de 4 bocas, depois foi para 6. Então eu via toda aquela alegria, aquela toda dificuldade dela, né? E aí, Deus sempre me conduziu, cara. Foi impressionante, assim, a conexão que eu tenho com Deus, que eu tenho com o nosso Aparecida, muito forte, né? Porque eu lembro quando eu estava jogando uma bola uma vez na rua, e aí a mulher chegou, né? Passou uma senhora, falou para minha mãe, né? Quem é aquele menino ali? Eu falei, meu filho. Eu falei assim, aquele é menino especial, ele vai conseguir o que ele quer. Falou isso. E minha mãe nunca mais encontrou essa mulher. Nunca mais. Nunca mais. Aí, eu jogando, a minha mãe assim, me contando, né? Eu brincando na rua de futebol e tal. E aí, em 97, o Vanderlei foi lá no Nova Iguaçu levar 4 jogadores. E a gente ia jogar Nova Iguaçu e Flamengo, pelo Sub-17. E nesses 4, eu tava nesses 4. E o jogo ia ser no sábado, no Campeonato Carioca, né? Ia ser no sábado.
Na sexta-feira, eu comi uma carne de porco. E na época eu tinha problema de fígado. E aí, eu passei mal, meu corpo ficou todo embolotado e tal, e eu não consegui ir treinar. Eu não consegui jogar no sábado. E o Vanderlei foi lá em 97 levar 4 jogadores, entre 4 eu tava. Aí ele levou o Schwenk, o Eduardo e o Anderson. E aí, os 3 foram pro Santos, quando ele estava no Santos 97, os 3 foram pro Santos. Passaram no teste no Santos, e o Santos quis comprar. Caramba. E o Nova Iguaçu não quis vender pelo aquele valor. O Nova Iguaçu pediu mais. E aí eles voltaram pro Nova Iguaçu. Aí eu tive que ir para Joinville bater no Santos e ficar. Quer dizer que se talvez eu fosse com eles, eu não tinha ficado. Sim, você vê como são as coisas. Deus às vezes faz de uma forma que a gente não entende, né? Sim, porque aí o que eu falo assim, às vezes, não é no nosso momento, não é na nossa pressa, é no tempo de Deus. A gente acha que é nosso tempo, é o tempo de Deus. Então a minha conexão com Deus, que não se parecia, ela foi sempre muito forte, entendeu? Então eu assim, eu sempre agradeço, sempre menciono a Deus, sempre agradeço, porque eu olho para trás, eu fico, meu Deus do céu, da onde eu saí, olha a dificuldade que eu enfrentei. Nossa, como eu consegui isso? Até minha esposa às vezes fala, né? Assim, né, para amigos que a gente vai jantar e tal. Fala, ó, se você tiver noção aonde ele morava e de onde ele saiu, até eu fico me perguntando como é que ele conseguiu. Sim, é verdade. Então, é o seguinte, porque quem não conhece no Rio, quem não conhece o Rio não sabe como é que é o Rio de Janeiro. Né? As dificuldades que né, as regiões que você mencionou são que quem não é do Rio não sabe, mas assim, é muito difícil. É de São Paulo, Marechal Hermes, cara, Nova Iguaçu, você viver toda naquela região é um perigo, é assalto o tempo inteiro, é guerra de facção, guerra de favela, é uma loucura o Rio de Janeiro. E você foi seguindo o seu caminho ali, chegando até o profissional. A gente vai dar uma aceleradinha assim só para a gente ter o tempo, né? Falar um pouco da tua carreira profissional também. E antes de chegar na tua carreira profissional, eu queria saber quando você conheceu sua esposa. Conheci minha esposa em 99 no Santos. 99, quando eu chego no Santos. Quando eu chego no Santos, aí eu cheguei no Santos em maio, em outubro eu conheci ela. E ela é de lá, da região? Ela é de lá, ela é de Santos, E aí, namoramos, em 2 anos eu casei, né? E depois eu fui pro Corinthians, ela, né? Nós fomos pra morar em São Paulo. E estamos até hoje, 23 anos. 23 anos casado? 23 anos. Não, casei em 2001, né? Tem 22. 22 anos. E você acha que ela teve um grande papel ali no teu sucesso já como jogador de futebol profissional? Ela teve, ela me ajudou muito, assim, foi o que eu falei, Deus fez tudo na minha vida, colocou a mulher certa no meu caminho, né? Porque é o seguinte, cara, imagina eu saindo de Marechal Hermes, sem estrutura nenhuma familiar, né? Minha mãe é analfabeta, criada sem pai, e eu longe da minha família, porque todo mundo sabe que quando você mora em comunidade, se mora em bairro assim muito pobre, muito carente, né? Você vai tendo a maioridade, vai saindo de casa, né? Lá não casa, lá se junta, né? Você vai namorando, se juntando, e vai saindo de casa. Então ela teve um papel fundamental na minha vida, assim, né? Ela, quando eu chego em Santos, né, não conhecia ninguém, não conhecia nada, e de repente, né, eu começo a namorar ela e a família dela muito, muito boa, muito unida e consegue, né, me direcionar. Então, assim, eu olhando para trás, eu falo que assim, pô, valeu muito a pena, assim, é o que eu falo pro meu filho, assim, eu falo todos os ensinamentos que minha mãe me deu. Hoje você tem 3, né? Eu tenho 3. Quantos anos? Ele tem 19, 17 e 13, né? Eu falo, meu filho, a minha mãe me ensinava o seguinte: a vida é igual vara de marmelo, tu enverga, mas não quebra. Quanto mais te bate, você tem que ficar em pé. Assim, minha mãe sempre falando, não fuja do problema. O problema, você tá numa calçada, não adianta ir para outra que ele vai estar lá. Não adianta você virar a esquina achando que ele vai estar lá. Então, enfrenta logo de uma vez. Então, cara, eu sempre tive isso na minha vida. Os problemas eu enfrento logo de frente. Essa é uma outra dica boa que você pode dar, né? Para quem está enfrentando um grande obstáculo, um grande problema, tá aí, ó. O David está dizendo, enfrenta, não foge do problema, vai de frente com ele, tenta resolver da melhor forma possível e segue em frente, né? E aí eu cheguei no Santos, né? E aí, de repente, né, vejo o Pelé como meu treinador, velho. Que fala que coisa de louco, cara. Tava até ontem, tava lá em Marechal Hermes, de repente tô com um rei do futebol, né? E o Ramos Delgado. E aí, Santos ainda. É muito doido a tua história, muito legal. Muito doido. E aí eu chego no Santos, eu falo pra todo mundo que foi a maior base que eu tive na minha vida, né? Porque
aquela geração de 70 do Pelé, né? Pelé, Mengalve, Pepe, Coutinho, Clodoaldo, João Paulo, Juari, Pita, Lino, Manuel Maria, todos eles Estava trabalhavam no quantos anos quando Santos. você chegou no Santos? Eu estava com 18 para 19. E aí, já todos no eles trabalhavam profissional, no o Pelé te Santos. puxou para o primeiro time. Não, quem me puxou foi o Paulo Autuori. Paulo Autuori. O Pelé era treinador do Sub-17, do Sub-18 na época, né? E aí o Paulo Autuori que me puxa, né? Profissional. E aí eu faço logo na minha estreia, minha mãe, eu lembro que eu tava no telefone assim, aí o Paulo Autuori falou assim, ó, você vai jogar, o ataque vai ser você e Dodô. Você e Dodô. Eu falei, nossa, você e Dodô tal. Aí eu ligo pra minha mãe, e na minha mãe, na época, não tinha Sport TV, né? Minha mãe foi pra um bar, lá na esquina Capu, eu lembro até hoje, lá na esquina Capu, ela foi pra um bar, que lá tinha Sport TV, pra ver eu jogar. E aí 3-3, eu faço 2 gols, né? Na Vila, logo na minha estreia. E aí eu falo, nossa, eu fiz 2 gols, aí dali eu, né? Você lembra por curiosidade, você lembra qual era o teu salário da época? Na época eu ganhava R$800 no Joinville e fui pro Santos, eu passei e ganhava R$3.000. E aí quando eu subi pro profissional, né? Eu ganhava 12. Aí depois subiu para 12. 12, eu ganhava R$12.000. E eu titular do profissional, hein? Eu ganhava 12 mil. E aí depois do Santos eu fui pro Corinthians, né? Eu vi que na tua carreira no Santos tem mais de 30 gols que você fez aqui em, sei lá, 70 jogos, tá certo? Isso. E aí eu não consigo chegar num acordo com o Santos, né, de renovação, né, de contrato. E aí eu vou pro Corinthians, né? O Vanderlei me leva pro Corinthians na época da Rick Music. E você chegou a comentar com o Vanderlei e falou assim, lembra da história do Nova Iguaçu ou não? Nunca comentou. Ele sabe o que eu falava para ele, falei assim, pode ficar aí, você já tinha um era para ter se conectado lá atrás. Deus já separou esse sucesso meio seu junto. E aqui no Corinthians você fez mais de 100 jogos pelo Corinthians. Fiz. E aí eu cheguei no Corinthians em 2001, né? Aí 2002 que foi o meu marco no Corinthians, que nós chegamos em 3 finais e eu fiz todos os gols da Copa do Brasil e quebrei o recorde do Romário, né? Que tinha 12, eu fiz 13 gols da Copa do Brasil, assim, numa só edição. E aí eu sendo um dos maiores artilheiros junto com o Marcelinho Carioca numa temporada. E aí depois eu vou pro Cruzeiro. Aquele baita Cruzeiro que o Vanderlei foi também. O Vanderlei foi. Aí eu fui pro Cruzeiro, que o Vanderlei foi pro Cruzeiro, ele me levou, né? E chegamos na Tríplice Coroa, ganhamos a Tríplice Coroa, aí depois eu saí em agosto, eu fui pro Bordeaux da França. Vendido já. Aí do Bordeaux eu voltei pro Santos, aí fui campeão em 2004 com o Santos, no Campeonato Brasileiro. Você pegou o Diego Robinho ali no Santos ou não? Não, eu peguei... Não, quando eu estava no Santos, eles estavam no Sub-15. E aí quando eu volto em 2004, eles ganharam em 2002, eu tava no Corinthians, né? Eles ganharam em 2002 da gente na final. Aí eu volto em 2004, o Diego fica mais um mês, depois foi vendido pro Porto. Aí o ataque era eu e o Robinho. E aí eu tinha vários clubes para voltar pro Brasil. Eu falei assim, não, vou voltar pro Santos porque é um clube que me revelou, que me ajudou muito e é o único título, e é o único clube que eu não ganhei título no Brasil. Eu falei, não, preciso voltar pro Santos. E graças a Deus eu voltei pro Santos e nós fomos campeão brasileiro em 2004. Vocês foram campeão brasileiro em 2004. E aí eu fui vendido pro Sport Portugal. Aí de Sport Portugal eu fui pro Fenerbahçe. E fez gol também no Sport em Portugal, são mais de 40 jogos aqui. Aí o Fenerbahçe você virou ídolo. Aí você chega no auge da sua carreira ali profissional, né? Na Europa, sim. Cheguei no auge, né, na Europa. E aí que veio a minha maior tristeza, né? Porque a minha mãe morre, né? E aí eu tinha quebrado a perna no dia 7. Eu saí do Brasil, eu passei com a minha mãe 10 dias aqui no Brasil. Eu nunca passei tanto tempo com ela depois que tinha virado jogador profissional. Aí eu passei com ela 10 dias. Eu fui para casa do meu irmão, que morava em Nova Iguaçu, Eu em pé, eu tenho até essa foto, até hoje. Eu em pé com ela, debaixo de um pé de manga, ela falou comigo, esse ano morre eu ou morre você? Eu falei, por quê? Porque nós nunca ficamos tanto tempo juntos depois que você virou jogador profissional. Caramba. Só que quando eu nasci,
foi a mesma resposta ela me deu, porque o médico falou para ela, ó, pela sua idade, pode ter complicação no parto, Porque né? ela foi mãe de você, que foi o último dos Com 7 aos 45. 45 anos. Né? Aí falou assim, ó, pode morrer você ou pode morrer ele. E aí viveu os dois. Aí quando ela fala isso para mim, quando eu estava aqui no Brasil, 10 dias que eu passei com ela, eu chego na Turquia no domingo e faço um churrasco. Eu fiquei aqui um mês no Brasil, fiquei 10 dias com ela e tal. Eu morava em Santos. Aí eu cheguei na Turquia, aí eu fiz um churrasco no domingo, porque na segunda-feira a gente ia para a Áustria fazer pré-temporada. E era o primeiro dia do Aragonês, primeiro ano do Aragonês, né? Ele saiu da Espanha, campeão da Eurocopa, e foi pro Fenerbahçe, e aí a gente ia fazer pré-temporada. Aí na segunda-feira a gente viaja para a Áustria, aí estamos na Áustria, e aí no primeiro nós chegamos lá meio-dia, almoçamos, o treino era às 4. Aí o treino era às 4, primeira bola que o Maldonado deu no Lugano, eu fui tentar enxergar, eu quebrei a perna no dia 7. Aí, como o treino ele era ao vivo, né, pela TV do clube, eu pedi até para minha esposa, assim, olha, desliga a televisão porque eu quebrei a perna, não quero que as crianças vejam. Aí ela desligou, tal. Aí eu falei assim, ó, liga para minha mãe porque foi para que eu quebrei a perna. E aí tava no médico, eu falei assim, ó, eu quero ir pro Brasil operar, que eu tava com a cabeça assim do Joaquim Grava, né, de operar com ele, trabalhei com ele no Corinthians, tal. E aí tinha um brasileiro, falou assim, não, cara, opera aqui logo, tu ganha tempo. E aí eu fui para Munique operar, porque é do lado da Áustria, né? Aí eu operei em Munique, não fui passar de cirurgia, não operar, falei, antes de chegar na sala de cirurgia, eu falei para minha esposa, que ela chegou lá de surpresa, né? Aí ela chega lá, eu tô entrando no elevador e ela tá saindo. Eu já chego lá, ela me vê, ela começa a chorar. Eu falei, não chora não, eu tô forte até agora. Eu falei assim, só liga pra minha mãe, fala com eu tô indo passar de cirurgia. Ela ligou pra minha mãe, tá certo, outro dia eu saí, né? Foram 8 horas, 12 horas de cirurgia. Eu saí, e aí ali tá no dia 7, aí no dia 11 eu volto pro hotel e fico no hotel. No dia 13 minha irmã me liga, né? Era dia 12, minha irmã me liga, ó, a mãe passou mal. Aí eu falo com ela no telefone, eu falei, pô, eu falei pra senhora que eu ia ficar bem já, sei o que e tal. E ela passa mal. Aí ela chama o meu sobrinho, antes de entrar na UTI, ela chama meu sobrinho, né, que é o Juninho, e fala assim, ó, avisa o meu filho, se eu morrer, para ele ajudar os filhos da falecida, que é os filhos da minha irmã que faleceu, e para eu ajudar na minha irmã, ela falou, porque a minha irmã, a outra irmã minha, faleceu em 2021, faleceu em 2001, e deixou quatro meninos pequenos. E aí o meu cunhado já tinha colocado uma outra mulher em casa, e essa mulher não deixava eles morar, não deixava eles entrar dentro de casa. Eu tive que pegar eles e morar com a minha mãe. Aí a minha irmã faleceu em 2001. Eu estava no Corinthians. Ela tinha 4 meninos pequenos, tinha um de 5, um de 8 e um de 11, que eram os gêmeos, né? E aí o meu cunhado arrumou uma mulher e essa mulher não deixava eles morar dentro de casa. Eu peguei os meninos e deixei morando com a minha mãe. E quando minha mãe morre, eu levo eles para Santos, para ficar do lado da família da minha esposa, que eu estava na Turquia. Sim. E aí minha mãe, quando entrou na sala de UTI, ela pediu isso para mim, né? Ela chamou meu sobrinho e falou, olha, eu quero que você tome conta do seu... não liga pro meu filho e fala para ele tomar conta dos filhos da falecida e da irmã dele. Aí tá. Aí a minha irmã, meia-noite, era 6 horas da manhã lá na Áustria, e meia-noite no Brasil, ela me liga e fala, a mãe faleceu. Eu falei, puta. Aí que eu falo que Deus sempre teve muito comigo, assim, sempre, né, me direcionando. Aí falou, pô, a mãe faleceu. Aí foi um baque pra mim, né, velho? Aí o médico passava todo dia no meu quarto, 6h30 da manhã, para trocar meu curativo e tal. Aí ele pegou eu chorando. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, não, minha mãe faleceu.
Aí ele foi 8 horas e já apontou para todo mundo no café. E eu desci, era umas 8h30. O treino era às 9, né? Só que eu não podia treinar, eu estava de muleta, estava com a perna quebrada. E aí eu desci, aí o aragonês veio e me deu um abraço. Assim, ele viu eu chorando, ele me deu um abraço. Falou assim: a história da tua mãe termina aqui. Agora você faça a sua. Ele falou isso para mim. Querendo dizer, né? Minha mãe sofreu, fez tudo, né, para chegar assim onde eu cheguei. E para eu fazer, né, a minha história com meus filhos. E aí ele falou: ó, vai pro Brasil enterrar sua mãe. O tradutor vai comprar tua passagem aí, o clube vai tirar. Então vai lá enterrar tua mãe, fica 15 dias no Brasil. De lá você já volta direto para Istambul. Falei: tá bom. E aí a Áustria é do lado ali de Munique, né? E aí, o clube tirou a minha passagem para eu ir, só que eu tinha que passar no médico antes, né? Porque o hospital é do lado assim, o hospital é do lado do aeroporto. E aí o médico chegou, eu cheguei, o voo era meia-noite. E aí eu cheguei, eram 11 horas, aí 11h30 eu ia sair direto, né, para o aeroporto e pegar o avião. Aí eu chegava às 6 horas da manhã em São Paulo e ia por isso. Só que eu tomava 45 injeçãozinha daquela, né, para não dar trombose, embolia. E eu jogava um pouco com um jogador, a Piá, que ele morava em Parma, que ele era de Gana. E ele operou o joelho. E ele operou e viajou para Parma. E aí deu trombose, ele quase morreu. Aí você tinha que tomar injeção para não ter trombose. Isso, eu tinha que tomar injeção. Aí o médico chegou para mim: senta aí. Aí sentou, aí chamou o tradutor. Ele falava alemão, né? Em inglês e tal. Aí ele sentou e falou assim: ó, você corre 95% de morte. Eu falei: por quê? Não pode dar trombose, embolia. Você tem que estar com a perna em 90 graus, levantar cada 1 hora, você tem que andar pro sangue circular. Eu falei: eu não vou conseguir não, doutor. Eu tô cheio de cortisona, tô cheio de medicamento. Ele falou: mas tem que fazer isso. É um caso delicado. Eu iria, se fosse no seu caso, sabendo de todos os riscos, mas é um caso que só você pode decidir. Aí eu tava na cadeira de roda, aí eu liguei para meus irmãos. Falei assim: pô, o médico falou isso, 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 isso. Aí, não, David, já fica aí já, a mãe já morreu, já não tem mais como, né, fazer nada, né, tu já fez todo o velório, né, já pagou tudo e tal, agora fica aí. E aí, assim, o que eu penso nisso? Se eu demorei a Qual foi o entender, né? aprendizado nisso, né? Né, eu demorei a entender, né, falar: puta, a mulher que fez eu chegar onde eu cheguei, que eu tenho tudo que eu tenho hoje por causa dela, né, e eu não pude, eu não pude enterrar, né, eu falo assim. E aí, com o aprendizado que eu tenho disso, assim, Deus é tão bom que talvez se eu visse a minha mãe no caixão, eu ia ficar muito, muito pior, Sim. muito Ele mal. protegeu, né? Então, qual é a imagem que eu tenho dela? A imagem que eu tenho dela é eu e ela debaixo de um pé de manga, Sim. entendeu? Você não Porque fica com aquela imagem dela no caixão, né? Que você teria tido. exato, porque a imagem que eu tenho da minha irmã é no caixão, entendeu? E foi muito ruim para mim, entendeu? Eu não gosto de Protegeu dessa cemitério. forma para você conseguir superar a tua lesão, seguir em frente para ter todo o sucesso que você teve também no Fenerbahçe, né? Exatamente, exatamente. E aí tem até um vídeo que eu faço um gol, né, depois da minha cirurgia, depois da morte da minha mãe. Não, o primeiro jogo meu, pô, eu faço um gol e todo mundo começa a chorar, o estádio todinho começa a bater palma, o banco começa a bater palma, assim, foi muito emocionante. O que eu tenho assim de recordação nessas coisas, né, foi tudo aquilo que eu passei com a minha mãe, assim, para eu chegar onde eu cheguei, né? Os conselhos que ela me deu, né? Assim, ser determinante, por ser determinado, Ter o seu foco, né? nunca pegar nada de ninguém, ser sempre correto, ser sempre justo, ser homem, lealdade. Minha mãe sempre me ensinou essas coisas, né? Seja leal, meu filho, as E coisas. você, além disso tudo, assim, essa carreira maravilhosa, chegou no Fenerbahçe, fez mais de 100 gols, virou ídolo na Turquia. Você conseguiu ainda realizar, eu acho que deve ter sido um sonho seu de jogar no Flamengo, né? Isso. E ali já mais para o teu final de carreira, mas você ainda fez muitos gols pelo Flamengo, teve a chance de jogar com o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, né? E o sonho da minha mãe era que eu jogasse no meu time de coração. Esse era o sonho dela.
Então, quando o Zico, quem me leva para o Fenerbahçe é o Zico, né? O meu maior ídolo, né? Eu chego no Fenerbahçe e falo. Então vamos fazer um parênteses aí, olha que legal. Você foi. O teu primeiro treinador num time grande foi o Pelé. Foi. Quando você vai para o teu melhor momento da tua carreira foi o Zico. Exato. E depois você ainda vai para o Flamengo e joga com o Ronaldinho Gaúcho. Tá ruim de Exato. parceiro aí no futebol? Então, aí, cara, eu chego no Fenerbahçe, o Zico, meu maior ídolo, cara. Aí eu olho, não sei nem se eu olho para ele, se eu olho para o diretor e tal, e depois viramos grandes amigos, de eu estar na casa dele, ele estar dentro da minha casa, ele almoçar lá em casa, e a gente, eu, minha esposa, meus filhos, né, muito amigo do Bruno, do Thiago, do Júnior, da Sandra. Então, assim, aí eu falo assim, nossa, Deus é bom demais, né? Pelé, meu treinador, e o Zico, meu treinador. Tanto que uma época eu fiz um jogo lá em Santos, né? O meu time contra o time do Neymar e do Ganso, e era eu e Narciso, eu levei o Zico, né? Ia ser o Zico Pelé, só que o Pelé foi para Londres, foi inaugurar o museu dele. E aí o Zico foi lá Imagina, dar você convidar o Zico e o Pelé para jogar o teu jogo. porque o Zico nunca tinha jogado na Vila Belmiro, né? E Legal. aí ele foi lá, ele deu o pontapé pro inicial e depois ele foi pra minha casa depois do jogo. Eu fiz uma janta para ele lá, né? Aí eu levei Olha meus que legal. amigos e tal. E aí os caras falando, né? Pô, eu saí daqui de Santos pra ver esse cara. Esse cara foi meu maior ídolo. Foi assim, imagine eu, carioca, flamenguista e Zico. Então, assim, eu falo assim, nossa, eu tive dos dois melhores jogadores do mundo. Eu falo que o Zico é o Pelé branco, né? Claro. E na Europa o pessoal respeita muito o Zico. Eu tenho uma cena do Chelsea, né, que nós perdemos as quartas de final da Champions. Todos os jogadores invadindo o nosso vestiário, pedindo autógrafo do Zico em foto e falando que era lenda, né? O Theo, Ibala, Lampa, Makelele, Drogba, todo mundo invadindo assim, o vestiário, chamando o Zico de lenda. Então, cara, assim, foi uma cena que eu vi, falei assim, meu Deus do céu, esse cara foi muito grande. Eu E também tive a aí, oportunidade de conhecer, conviver, assim, você contando, eu visualizo também isso, né? Eu tive a oportunidade de intermediar uma ida dele para a Índia, e a gente ficou muito amigo lá, porque a gente ficava juntos, ia para o treino junto, enfim. É um cara sensacional, né? sensacional. Aí ele assume o Flamengo como diretor e aí ele me liga. O Wagner Love e o Adriano tinha saído, né? Em 2009 o Adriano foi campeão brasileiro e foi para Roma em 2010. E ele me liga. Pô, o nome que eu tenho aqui é você tem que vir, que é um nome de peso. Aí eu pensei já logo na minha mãe, que era o sonho dela, Pô, não tem né? como. O Zico te ligando para ir pro Flamengo, vamos falar o quê? E aí eu também fui muito grato a ele também, porque ele que me levou ao Fenerbahçe, me tirou lá do Sporting, né? E me levou pro Fenerbahçe, eu falei, pô, não pode falar não pra esse cara, bicho. Aí eu fui pro Flamengo, né, realizar o sonho da minha mãe, assim, pro meu também. E aí, assim, aconteceu coisas boas, coisas ruins, mas, assim, foi muito bom de eu ter voltado, né, pro Rio de Janeiro, porque tudo aquilo que eu mentalizei, que eu queria, aconteceu. Tipo assim, na época, você via muito Globo Esporte, Rede Manchete na época, e tu via, né, os jogadores do Flamengo, Barra da Tijuca e tal. E de repente eu tô na Barra da Tijuca jogando no Flamengo. Eu falo, cara, Deus é E, bom demais. Há 20 e, anos de atrás. repente, e de repente, um dia desse aí, você foi correr na praia, eu fui correr contigo. Lembra disso? Depois não, aí nós fizemos amizade lá, né? Lá no futebol e tal, lá com o Marcelo. E É. aí eu vejo assim, aí eu né, indo treinar assim, via a imagem na minha cabeça, pô, pegava o 5-5-1 para treinar em Cabo Sul e hoje estou morando na Barra da Tijuca, tô jogando no Flamengo. Então, assim, Indo Deus de é muito. Mercedes ou BMW. Tava indo de Volvo, né? Aí fala, Tá Deus é bom. muito bom, cara, porque assim, a minha história ela foi muito bonita, né? É uma Com toda a história. Tipo assim, a dificuldade. ideia do programa, só para você entender, é contar as histórias de sucesso. Então, se a gente olha de onde você saiu, para onde você chegou e onde você está, é uma história de sucesso. Não dá Sim, para dizer que, mas o gol que eu cheguei. Não, não, vamos falar das coisas boas aqui. Olha de onde você sim, saiu e olha tudo que você fez. É o sonho de qualquer menino hoje em dia, é ser jogador de futebol, é jogar no time de coração, é ter tido um contato com o Pelé, é ter tido um contato com o Zico. Você teve tudo isso, você foi ídolo, você fez gols em todos os exato. times que você passou. Assim, a tua história é maravilhosa. Você tem uma esposa, 3 filhos, quer mais do que É, isso? é.
E tem um filho, você tem uma filha que ainda nasceu lá na França, né? Eu tenho uma filha francesa. Apesar que os três são portugueses, né? Porque a minha esposa tem passaporte português. Legal. Mas assim, eu olho para trás, cara, assim, eu perdi minha mãe, eu ia fazer 30 anos e tal. Mas o legado que ela deixou para mim, bicho, é o legado que eu levo pro resto da minha vida. Uma pessoa analfabeta me dá E todo o que ela discernimento. passou para você que hoje você passa para os seus filhos? Eu falo muito para ele assim, cara, alguém na vida teve que se ferrar para eu chegar onde eu cheguei e dar as coisas que eu não tive. O sonho da minha mãe era dar para mim o que vocês têm. Então ela se ferrou todo para eu chegar onde eu cheguei, para eu dar para meus filhos coisa que ela queria me dar. Eu falo isso para ele. Então, assim, as coisas que a sua avó nunca me ensinou muito, cara. Lealdade, discernimento. Eu falei, ser honesto com as pessoas, ser correto, ter credibilidade. Eu falei, cara, credibilidade você não compra na farmácia, não. Isso vem de berço. A sua avó, com toda ela ser analfabeta, não ter condições, morar no subúrbio, com toda a dificuldade que ela teve, mas o maior presente que ela me deu na minha vida, que eu lembro até hoje, foi a educação. Assim, que uma vez eu fui comprar, ela foi me levar no médico lá em Quintino, e eu queria uma coxinha. E aí ela não tinha dinheiro. Ela foi, e eu fiz mau escândalo, se joguei no chão e tal. E ela foi e me deu, né, um puxão de orelha assim, falou, não, quando chegar em casa você vai ver. E aí eu cheguei em casa, ela falou assim, ó, vem cá, você fez eu passar vergonha, tal. E aí ela me deu uma coça, velho, que ali eu falo assim, às vezes bater também educa, né? Até hoje eu lembro disso. Então eu fiz a mesma coisa com a minha filha, ela tentando fechar tentando fechar a porta de casa, né, com a chave, né, quando ela tinha 4 anos de idade, e fez maior escândalo com a minha esposa. Então ela lembra até hoje, como eu lembro até hoje da minha mãe. Entendeu? Então, assim, eu falo pro meu filho, assim, meu filho tem muita recordação, assim, das coisas que eu falo com ele desde quando ele tinha 5 anos de idade, como é que foi a minha vida. E quando eu fui pro Flamengo, eu levei ele onde eu morava. Assim, eu levava eles lá. Onde você saiu e onde você está. Então eu levava eles lá. Então eles viram a dificuldade minha, e depois a gente voltando, ele fala, ô pai, pô, tu saiu de lá, tu mora aqui hoje e tal. Eu falei, então, pra tu ver como é que é a dificuldade. Pra você ver que você pode tudo na sua vida. Ninguém tem o direito de falar não pra você. Eu falei, uma vez a sua avó tava chorando na cama porque ela não tinha condições de me dar o que eu pedi pra ela. E ela tava chorando. E ela falou para mim um dia, meu filho, se Deus quiser, você nunca vai passar por isso. Mas o pior sentimento que tem de uma mãe e de um pai é quando um filho pede as coisas e você não tem condição de dar. E ela chorando. Então, assim, eu falo para ele, então, cara, não adianta eu deixar um negócio para você e você não seguir. Para os seus filhos ter o que você tem, você tem que estudar. Para eles, né? Eu falo para ele, cara, é o meu sonho. Eu falei assim, eu gostaria muito estudar fora, fazer aquilo e tal. Eu não tinha condições. Você tem, cara, você tem que ir, vai ser feliz. Eu te crio para o mundo, como a sua avó me criou do mundo, para o mundo. Então, assim, a criação que ela me teve lá, que ela me deu base para eu construir tudo, e tudo que viesse de pancada para mim, do fato de eu ter quebrado a perna, de eu ter perdido o título, de eu ter perdido o gol. Do início ao fim da tua carreira, todos os obstáculos que você enfrentou, você transformou em positivo. Transformou em positivo. Até uma cena muito engraçada que o Léo, que era o assessor de imprensa, que é assessor de imprensa do Flamengo, a gente tem amizade até hoje. Ele fala, cara, você fez uma coisa que ele me marcou muito até hoje. Ninguém nunca tinha feito aquilo ali. Porque quando eu perco o gol, e foi muito isso para mim foi muito bacana, porque eu levo pro lado positivo, não levo pro lado negativo. Porque quando eu perdi o gol, eu fiquei a noite toda vendo todos os meios de comunicação. Todos. Aquele gol que você que meio viralizou, que você perdeu embaixo da trave, né? Isso. Eu vi todos os meios de comunicação, todos eu vi. Até às 6 horas da manhã.
Aí uns falavam que o Ronaldinho não, tudo bem, o David perdeu o gol e tal, mas que o Ronaldinho não, você escondeu do jogo, o Felipe falhou tal. Todo mundo falava, assim, alguns meios de comunicação falava isso. E aí eu fui dormir 6 horas da manhã e o treino era 4 horas da tarde. Minha filha chega meio-dia do colégio, meio-dia, assim, meio-dia e meia. E eu já estava acordado, mas eu fiquei deitado, né? Aí ela falou assim, mãe, cadê meu pai? Porque na escola já tava todos os comentários já do gol perdido e tal. Mãe, cadê meu pai? Aí a minha esposa falou assim, não, tá lá na cama. Aí quando ela abre a porta do quarto, eu fingo que eu tô dormindo, eu fecho os olhos. E ela deita do meu lado e começa a passar a mão na minha cabeça, tipo assim, tipo com pena, né? Sim. Aí eu sento assim, falei assim, senta aqui. Eu levantei assim, senta aqui na cama. Eu sentei na cama lá dessa. Tu tá fazendo isso por quê? Tu tá com pena do papai? Aí ela começou a chorar, né? Porque assim, na escola tava todo mundo se comunicando, todo mundo falando. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa pra você, minha filha. Pena é o pior sentimento que tem que tu possa ter de um ser humano. Isso é minha profissão. Eu só vou perder gol depois que eu parar de jogar futebol. Enquanto eu estiver jogando, eu vou perder gol, eu vou fazer gol, eu vou me machucar, eu não vou me machucar. Então, assim, você não tem que ter pena do seu pai, não. O seu pai, ele não tá roubando ninguém. Tudo que vocês têm aqui foi tudo ganho com o meu suor. Eu falei assim, tu tem que ter pena, não. Tu tem que ter orgulho de onde eu saí e de onde eu estou. Falei pra ele. Agora você vai lá almoçar. E aí eu cheguei, tomei um banho, almocei, não fui treinar. E a imprensa toda me queria. Assim, era eu o alvo, né? Porque saímos da Libertadores, já perdemos, né, campeonato Carioca, semifinal. E aí cheguei lá, o Léo falou assim, não, você não vai os caras querem você não vai. Eu falei, eu vou. Sou eu, pô. Por quê? Sou eu que tenho que ir. Ele, não, cara, tu não vai. Eu vou, pode. Aí você lembrou dos ensinamentos da tua mãe, de enfrentar os obstáculos. Lógico, entendeu? Lógico, porque aí, se eu não vou, aquilo ali não termina. Claro. Entendeu? Aí eu fui lá, cheguei, falei assim, ó, vocês querem falar do gol? Pode perguntar assim um por um. Aí eu dei a entrevista e tal. No final da entrevista, todos bateram palma para mim. Entendeu? Porque eu tava com 2 meses de salário atrasado, mas nunca deixei de treinar, nunca deixei de jogar. Independente se eu tava mal, se eu tava bem e tal, mas sempre fiz o meu papel. Então eu saí de lá como referência, como um cara sendo sempre leal, correto, que treinava pra caramba, né? Que ajudava ali assim, os meninos, né? Que tava subindo. Sim. E eu saí da entrevista e o Léo falou assim, cara, eu nunca vi isso na minha vida, não. Não, a primeira vez. Isso tudo veio dos ensinamentos da sua mãe. Dos ensinamentos da minha mãe. Então aquilo ali, lá atrás, é que tu falou, o que minha mãe fez lá atrás me deu casca para eu encarar a vida da forma como ela vem. Entendeu? Até hoje eu sou assim, até hoje. Tem uma situação aqui dentro de casa e... eu queria te fazer essa pergunta. Hoje, você foi, já depois da sua carreira como jogador de futebol, você foi treinador, foi diretor, assumiu, né, o Cruzeiro ali durante um tempo como treinador, como assistente, foi diretor de futebol também do Cruzeiro. O que está fazendo o David hoje em dia? Cara, hoje assim, eu tenho assim, algumas coisas minhas que eu tomo conta, né? Eu tenho negócio meu em Santos, tem negócio meu aqui. E hoje eu tô só mais, eu tô ficando mais com meus filhos né, tomando conta das coisas que eu comprei lá atrás, né, que eu tenho. Mas você tem sonho ainda de estar no futebol de alguma forma? Hoje eu não penso não, Mauri. Hoje eu, assim, do jeito que eu tô curtindo com meus filhos, né, com a minha esposa, tal, assim, se eu voltar pro futebol, vai voltar tudo aquilo de novo, né? E o momento que eles mais precisam de mim agora, né? Que é 17, né? 19, né? 13 anos. É porque muita gente não entende, né? Quando você está jogando e você foi pai novo, né? Já casou novo, casou cedo, você acaba ficando muito distante por conta de concentração, viagem, jogo, etc, etc. E depois que você para de jogar, o que você mais quer é ter a sua família próxima, né? Então, você está conseguindo isso, você vivenciou ali o Cruzeiro durante um tempo, mas agora você está tendo essa oportunidade de estar próximo dos teus filhos que estão na idade ali de adolescência, fazendo uma transição para a fase adulta, e eu tenho certeza que eles estão curtindo muito a tua presença, né, como pai. Assim, aí eu parei com 34 anos, mas eu parei bem, assim, parei feliz. Eu sempre tinha um negócio na minha cabeça de que eu iria parar, ninguém ia parar comigo, né? Então eu parei bem, né, financeiramente, graças a Deus, parei bem profissionalmente. Tive proposta de outros clubes para eu jogar. Eu tinha 5 propostas, né para jogar em outros clubes, então eu não quis. Falei, não, agora é a hora de eu
de eu ser o marido, né, de eu ser o pai, porque eu fui um pai ausente, assim, ausente por causa, né, da profissão. Em muitos momentos, né? Porque a minha esposa acabou sendo pai e mãe, né, com meus filhos, porque dia dos pais, escola, ela que sempre levava, ela que sempre ia. Tá? Eu falei assim, então agora é a hora. Então agora assim, tô curtindo eles, eu tô, né, direcionando, né, um menino que acabando a escola agora, e direcionar as duas meninas. E aí depois, a minha mãe fala sempre o negócio, né? Depois que você tem filho, tu nunca mais descansa, né? Verdade. E é a grande realidade, né? Quanto mais anos eles vão tendo, mais dificuldade, né? Mais dificuldade eles Mais têm, preocupações, né, que se mais cria. preocupações. Então hoje eu tô vendo futebol de longe, eu tô mais como torcedor, e tal. É aquilo que tu falou, eu passei já por todos, né, por todas as áreas, né? Fui auxiliar, né, fui treinador, né, fui diretor. Então, assim, além de eu ter aprendido na parte de campo e não tinha entendido como é que é os bastidores, hoje eu entendo como é que é os bastidores. Então, foi assim, para mim, é o que eu falei, o menino que saiu lá de Marechal Hermes, né, com a família humilde, muito E hoje você pobre. está morando em Minas? Hoje eu estou morando em BH, né? As crianças hoje tiveram raiz, né? Vieram para cá, quando eu vim como diretor em 2020, eles pediram para ficar aqui, porque como eu viajava muito, ia para muitos clubes e tal, Para dar uma Turquia, segurada, França, estabilizar um pouco. eles não tiveram raiz, assim, eu mesmo não tive raiz, eu saí de casa assim, muito novo, então eu não tive raiz, então eu acho que é hora de ter, né, a amizade deles, né, curtir a vida deles e tal. Então, assim, que eu falo para esses meninos, cara, que eu vejo assim, o futebol ele não é fácil, não é fácil, como nada na vida é fácil, mas se você não for determinante, se você não tiver determinação, se não tiver foco, você não consegue, porque igual você tem um monte, e 1% do clube onde você está é o que vira, entendeu? 1%. Então, outros fica tudo no meio do caminho. Então, assim, você ter concentração, porque eu falo que você perde 20 anos da sua vida, né? Assim, porque você fica assim, concentrado, jogando, A tua viajando, carreira, eu vi exatamente assim, foi praticamente 20 anos de carreira profissional, né? Porque você profissional. começou tão cedo profissionalmente, já saindo de casa, finalizou os 34, continuou trabalhando com futebol. Enfim, é uma baita história de sucesso. Quer finalizar com algum recado, David? Algo a mais que você não tenha falado, que você queira adicionar aqui? Cara, acho que eu falei quase tudo, né? Eu ia falar só um pouquinho, mas já falei quase tudo. Assim, tem um amigo meu que é diretor da Prudential, ele fala, pô, cara, tu tem que fazer uma história, tu tem que dar palestra, tá? Eu falei, cara, eu não gosto, porque acho que foi um negócio meu e da minha mãe. Ele falou, cara, mas tu vai incentivar muita gente, né, Mas muitas é isso que eu estou crianças. falando. A ideia de fazer esse programa aqui é incentivar outras pessoas a conhecerem a sua história, a aprenderem com a sua história. Eu aprendo te escutando, você vai passar os seus ensinamentos, porque você tem uma história de sucesso muito bonita. Então, se eu puder te dar um conselho também, eu também te incentivo a começar a dar palestras, a falar da tua história. Você vai aprendendo com as pessoas que estão fazendo palestra, com as Lógico. pessoas que estão ouvindo, e você vai incentivando não só outros jovens, mas pessoas em outras áreas, independente de ser no futebol, a enfrentarem as dificuldades da forma que você enfrentou na sua vida. Você enfrentou dificuldades que muita gente nem sonha em enfrentar. E você enfrentou de frente, de peito Exato. aberto, de passar por tiroteio, de perder o chinelo, de chegar atrasado no trem, de perder ônibus, de não ter dinheiro. E você chegou onde você chegou. Então, assim, a intenção desse programa é justamente isso: é aprender e incentivar outras pessoas a enfrentarem os obstáculos de frente, entendeu? Com coragem. E aí, o meu filho, cara, com 8 anos, tanto ele vê, assim, ele vê e eu falar a história para ele, né, da avó dele e tal. Ele, com 8 anos na escola, ele fez um livro, Legal. 2 páginas, com toda a minha história. Só que só mudou o nome, né? Que era para ser dele e botou Daniel, porque na época eu estava no Flamengo e ele não queria que soubesse que era meu filho. Olha que E ele legal. ganhou o prêmio, cara. Ele ganhou o prêmio, porque ele falou, né? Ele falou no livro toda a minha vida. No livro toda a minha vida. Aí ele ganhou um prêmio. Ele foi na Saraiva dar autógrafo, um dia de autógrafo e tal. E aí, Caramba. assim, é legal porque os 3 filhos meus, eles têm todas essas dificuldades que eu passei na cabeça. Sim. Eles têm todos. Então, assim, a avó você não conheceu os dois, né? Os dois mais novos, né? Mas conheceu a mais velha. Então eu falo assim, ó, se vocês têm hoje, cara, tudo que vocês têm por causa da sua avó.
A sua avó, ela foi comigo em todo o apoio, então, assim, eu tenho que dar o apoio para vocês que nem a sua avó te deu. Agora, assim, a vida, eu falo para fazer, Cauã, Júlia, Maria Rosa, a vida, ela vai ter muita dificuldade. Você tem que enfrentar logo de frente. Porque tem que ter sempre plano B, meu filho. Não pode reclamar da vida, não reclama da vida, tem que ter plano B. Então eu falo para ele direto, assim, ó, cara, o que vocês já moraram fora do país, vocês estão aqui, hoje, para vocês é tudo mais fácil, pô. Hoje você tem internet, você tem, né, câmera, você pode ver. Eu sabe que eu não tive nada disso. Então, assim, eu falo, né, para esse menino, eu falo do menino de hoje, cara. Eu nem falo assim, David, o que tu acha do futebol de hoje? Vai ser totalmente diferente no futebol antigamente. Porque você acabava o treino, você ficava conversando, né, sobre futebol, né? Sobre cabeçada, perna esquerda, perna direita, que você ia fazer e tal. Hoje em dia, não, o menino chega, ele acaba o treino e já vai pegar o telefone para ficar no Instagram, o WhatsApp. Você não conversa mais sobre o jogo ali, né, sobre futebol. Então, o que nós aprendemos na nossa geração, essa geração não vai aprender nunca. Entendeu? Então, assim, o que eu falo para esse menino se deixar, a gente fica batendo papo aqui até. Exato. Mas eu queria te agradecer demais, irmão, pela tua história, por ter contado, compartilhado aqui com a gente. Mandar um abração aí para tua família, tua esposa, teus filhos. Vamos ficar em contato aí. Em breve, mais um Histórias de Sucesso aqui hoje com o David. Muito obrigado. E já tem mais um episódio. Valeu, galera. Valeu, um abraço.